Vamos lá. A novidade agora é que eu estou respondendo às suas dúvidas sobre Bíblia, sobre o estudo bíblico, de tempos em tempos aqui no nosso canal no YouTube e também em outros canais que você seguir aí, né? Denis Duarte Estudos Bíblicos. Mas onde você pode fazer sua pergunta? Eu tenho respondido especialmente às pessoas que participam conosco no nosso grupo do Telegram. É gratuito, tá? Você pode se inscrever aí, deve estar aí embaixo na descrição desse vídeo a possibilidade de você participar do nosso canal no Telegram. De tempos em tempos eu abro lá uma área para tirar dúvida das pessoas e essas perguntas eu trago aqui as principais perguntas, as mais frequentes ou relevantes, trago aqui para responder em vídeos. Algumas delas eu respondo somente lá exclusivamente para o nosso grupo no Telegram. Tá bom? Você pode participar, é 0800, é de graça. E vai nos ajudar a crescer a nossa comunidade de estudos bíblicos para aprendermos cada vez mais sobre Sagrada Escritura. Vamos ao que interessa. Responder as primeiras perguntas. Vamos lá. A primeira é por que eu comecei a estudar a Bíblia? Se eu sou padre, se eu sou pastor? A gente pergunta isso, né? Por que o sujeito começa a estudar a Bíblia? Ele é padre ou ele é pastor? Eu não sou nenhum dos dois. Eu sou católico, mas sou leigo, né? Sou casado com a Camila, pai do Tiago, pai da Dulce. Eu sei que é um pouco diferente, né? Um pouco estranho. Não fui seminarista, não sou ex-padre, né? Como muita gente também me pergunta. Não, eu sou um leigo e que decidi estudar Sagrada Escritura. Por quê? Primeiro porque eu sempre participei da igreja, né? Desde pequeno. Eu fui criado perto de uma paróquia, Nossa Senhora de Fátima, uma família muito religiosa, um padre muito santo na paróquia, então um ambiente muito favorável para crescer uma família cristã católica lá na minha cidade. E eu fui crescendo e, claro, obviamente participando também de pastorais, participando de movimentos e ouvindo pregações diversas de muita gente e ouvi muita besteira. Essa talvez tenha sido a minha primeira motivação para estudar mais a fundo Sagrada Escritura, porque tinha umas coisas que não me caía muito bem, eu ficava na dúvida. Mas como eu não sabia, eu não tinha informação, como é que eu ia debater com a turma, né? Não tinha como. Então, eu comecei a estudar por conta própria, mais a fundo, para tentar ver se aquilo que eu estava ouvindo de pregações, de ensinamentos, de formações, era realmente aquilo mesmo, né? Porque você traz isso para a sua vida, isso é muito sério. Né? Bom, acontece que depois eu comecei a fazer na universidade letras, né? O meu curso de graduação é letras. E eu vi também a possibilidade de estudar a Bíblia como literatura. E aí sim eu engrenei nos estudos de Bíblia desde a graduação no curso de letras, mas depois segui com uma especialização em Bíblia, depois com mestrado em ciências da religião na área de literatura bíblica e hoje um doutorado em estudos da religião, aí já mais na área de educação e religião, tá? Então não sou padre, não sou pastor, sou leigo que estuda a Sagrada Escritura já há muitos anos, trabalho com isso, sou professor de Bíblia, sou professor em cursos de teologia, também professor aqui na internet, nos cursos que eu dou na internet ou nos canais de internet que eu tenho e distribuo aí material para o pessoal poder aprender cada vez mais sobre Sagrada Escritura, vencer as dificuldades com a Bíblia e poder usufruir de todas as riquezas que a Sagrada Escritura oferece, que são muitas e que realmente muda a vida da gente. Tá bom? Vamos para a próxima. A próxima Denis, por que eu não consigo fazer um estudo bíblico? Pessoa que me perguntou isso, por que eu não consigo fazer um estudo bíblico? Provavelmente é aquela pessoa que não consegue dar sequência a um estudo bíblico. Né? Começa, para, ou às vezes tem uma dificuldade logo de cara, né? Abre a Bíblia e fala assim, por onde eu começo? Então vamos, como diz o poeta, vamos do início. Primeira coisa para você começar um bom estudo bíblico, primeiro você tem que ter uma Bíblia, óbvio, né? Depois nós vamos falar de Bíblia. Mas você precisa escolher um método de estudo bíblico. É isso mesmo. Um método. Como uma receita de bolo. Se você vai fazer um bolo, pensa comigo. Você vai para a cozinha e vai fazer um bolo. Ah, eu quero fazer um bolo hoje. Mas você não tem uma receita, ou seja, você não sabe como fazer um bolo, você não vai conseguir fazer. Mesma coisa é estudo bíblico. Se você não tem uma receita, ou seja, um método, uma maneira de como fazer um estudo bíblico, você também não vai conseguir fazer. Tá? Então, a primeira coisa que eu indico para você é escolher um método.
Que método eu escolho? Existem vários. Aí você tem que ver o que mais se adequa a você, à sua realidade. Tá? Existem vários métodos. O que eu indico para você, se você é católico, escolha um método indicado pela Igreja Católica. O método principal na Igreja Católica, o mais usado há 10 séculos na Igreja Católica, é o Lexio Divina. Mas existem outros que derivam da Lexio Divina. Tá? Existem tantos outros que derivam da Lexio Divina. A Shalom, acho que tem um, que acho que, se eu não me engano, é Luz para os Meus Passos. O Monsenhor Jonas Habib tem um já muito conhecido pelo Brasil todo, que é, antes era a Bíblia foi escrita para você, né? Agora se chama A Bíblia no Meu Dia a Dia. Existem adaptações diversas, né? Maneiras diversas de se fazer a Lexio Divina. E existe a Lexio Divina, vamos chamar de mais original, né? De você subir os 4 degraus. Esse, por exemplo, é o modelo que eu faço, que eu gosto, mas se adequa à minha realidade. Mas você tem que conhecer um pouco dos métodos para você descobrir qual mais se adequa a você, à sua realidade, que mais você gosta, para você começar a fazer, para que o bolo saia certinho. Tá bom? Cuidado com o que você encontra pela internet, tem muita coisa equivocada aí também na internet, então procure saber. Além desses que eu falei, se o que você encontrar pelo caminho, se ele tem uma derivação aí da Lexio Divina. Tá bom? Vamos lá. Então, qual é... A pergunta é aqui também. Qual o melhor método para se fazer estudo bíblico? Eu não posso falar qual o melhor método para se fazer estudo bíblico, né? Porque, como eu disse, vai da sua... É uma questão particular, vai do seu encontro com esse método e se adequar a tal método. Eu posso falar do método que eu faço. Eu faço a Lexio Divina como, vamos dizer, o modelo original, né? Que é a subida dos 4 degraus. O que são esses 4 degraus? O primeiro degrau é o degrau da leitura. Você vai pegar e ler o texto. Você vai ler o texto e entender o texto. Você não vai espiritualizar o texto, você não vai tentar descobrir o que Deus está te falando. Não, não. Você vai entender o texto na sua origem, o que está escrito ali. É, inclusive, a parte mais difícil. Né? E não precisa ser um texto longo, você vai escolher aí o tamanho do texto, desde que ele seja uma história que tenha início, meio e fim. Depois, aí sim, entendido o texto, você vai para o segundo degrau. Primeiro degrau da leitura, aí você vai para o degrau da meditação. O que é a meditação? Você vai trazer esse texto para hoje, aí Deus vai falar para você. Aí você vai escutar Deus. Você aprendeu sobre o texto no primeiro degrau, leitura. No segundo degrau, agora, aquilo que você aprendeu, a partir daquilo que você aprendeu, Deus vai falar para a sua vida. Meditação. E o terceiro degrau é a oração. Você vai responder a Deus. Deus falou com você na meditação, você responde a Ele na oração. E o quarto degrau é a contemplação. É a experiência que você tem com Deus. Né? Durante a oração, você contempla a Deus, você experimenta a Deus. Resumidamente, esse é o método da Lexio Divina. Né? É o método que eu, particularmente, gosto de fazer, que me adequo, é o método que eu ensino também. Tá bom? Denis, por qual livro começar o estudo da Bíblia? Bom, primeiro é uma coisa importante. Além de você ter um método, você precisa ter um roteiro. Vamos falar então sobre roteiro. Por que é importante ter um roteiro para se estudar a Bíblia? Porque o roteiro é igual um mapa. Você está diante de um conjunto de livros, de uma verdadeira biblioteca, que é a Bíblia. Né? A Bíblia possui um conjunto de mais de 70 livros. Então, por onde começar a fazer um estudo bíblico? Tendo escolhido um método para se fazer o estudo bíblico, por qual livro eu começo? Bom, aí você vai precisar de um mapa, porque você vai percorrer por caminhos talvez que você não conheça. Você vai percorrer por toda a Sagrada Escritura. E aí você precisa de um mapa. Você ter um roteiro é isso. Ele vai te indicar qual o primeiro livro você vai ler, depois qual o segundo, qual o terceiro, e por aí sucessivamente. É igual você pegar um carro e viajar. Você tem caminhos diferentes para chegar ao mesmo lugar, não tem? Você pode pegar estradas distintas. Geralmente é assim. Quando você vai fazer uma viagem longa, como é um estudo bíblico, você vai poder pegar caminhos distintos para chegar ao seu destino. Aí você pode escolher, eu quero ir por esse caminho porque eu pago menos pedágio, ou eu vou por esse caminho aqui porque a estrada é melhor, ou eu vou por esse caminho aqui porque ele tem mais opções
de hospedagem, de alimentação, a viagem é longa, eu vou precisar parar. Então você vai fazer uma escolha. Assim é também com o roteiro. Alguns métodos de estudo bíblico já trazem o roteiro para você, outros não. Aí você vai ter que construir o seu próprio caminho, o seu próprio roteiro. Tem gente que faz pela liturgia diária, dá certo. Eu mesmo tenho alguns vídeos que eu faço aqui ensinando o Lexio Divina para as pessoas no canal, aqui no canal do YouTube, nos outros canais, em que eu ensino o Lexio Divina a partir da liturgia diária, do evangelho do dia, na verdade. Outros eu considero um roteiro difícil, um caminho difícil, mas tem gente que só consegue fazer estudo bíblico pegando do Gênesis e indo até o Apocalipse, a ordem que está lá apresentada na Sagrada Escritura. Acho um caminho dificílimo, mas conheço várias pessoas, inclusive bons sacerdotes, que fazem estudo bíblico diário e ensinam estudo bíblico também, e que fazem dessa maneira, do Gênesis até o Apocalipse. Bom, eu não tenho, o meu método não dá um roteiro e eu não tenho um roteiro. Que roteiro você indica? Aí você pode fazer pela Alex Divina, por exemplo, que não te dá um roteiro, você pode fazer pela liturgia diária, como eu disse, ou escolher um livro ao seu gosto também. Eu gosto de indicar sempre começar pelos evangelhos, tá bom? Mas essa é uma próxima pergunta que eu vou responder daqui a pouquinho. Denis, ainda sobre essa questão do roteiro, né? Eu já vi você falando que é melhor começar pelos evangelhos. Por qual evangelho começar? Então vamos lá. Eu indico começar um estudo bíblico pelos evangelhos. Por quê? Porque nos evangelhos está o Cristo. A Dei Verbum, que é um importante documento sobre Sagrada Escritura, né, sobre a revelação de Deus na Sagrada Escritura, é um documento que eu recomendo todos que querem estudar a Sagrada Escritura fazer a leitura desse documento. Ela diz o seguinte, que Antigo e Novo Testamento têm a mesma importância, mas que no Novo Testamento existem os evangelhos e que os evangelhos possuem um lugar de excelência. Por quê? Porque lá está o Cristo. Lá é contada a história, acontece, você vê os milagres, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os outros textos da Sagrada Escritura, sejam eles do Antigo Testamento, sejam eles do Novo Testamento, todos eles apontam para Jesus Cristo. Então, na minha opinião, eu acredito ser melhor se começar um estudo bíblico já conhecendo Jesus Cristo. Então, eu aconselho começar um estudo pelos 4 evangelhos. Em que ordem os 4 evangelhos? Eu sugiro começar pelo Evangelho de São Marcos. Por que começar pelo Evangelho de São Marcos? Porque São Marcos tem um objetivo. O objetivo de São Marcos é apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Porque apesar de, na ordem lá da Bíblia, ele vir em segundo lugar, né? Primeiro aparece o Evangelho de São Mateus, depois aparece o de São Marcos. O Evangelho de São Marcos ele foi o primeiro a ser redigido, a ser colocado em texto. Então, Marcos queria apresentar para as pessoas quem era Jesus. Então, para você conhecer Jesus, primeiro o Evangelho de São Marcos. Depois o de São Mateus. Porque São Mateus, ele quer mostrar para você sobre os ensinamentos de Jesus. Porque a discussão ali é em torno da lei. E é Jesus ensinando sobre a lei. Então, primeiro você aprende em São Marcos quem é Jesus. Depois, em São Mateus, você aprende o que Jesus ensina. Em terceiro lugar, eu sugiro você estudar o Evangelho de São Lucas. São Lucas é aquele evangelho que traz a salvação universal para todos. E São Lucas tem uma coisa interessante, ele dá pormenores da vida de Jesus. Então, além de você se aprofundar na questão da salvação trazida por Jesus, você também vai compreender questões mais pormenorizadas da vida de Jesus. Alguns detalhes da vida de Jesus que os evangelhos anteriores não te contaram. E, por fim, o Evangelho de São João. O Evangelho de São João é o Evangelho do mistério. Você vai entrar no mistério de Deus. Por isso eu sugiro essa ordem para se começar o estudo bíblico. Começar pelos Evangelhos e depois partir para outros livros. Agora uma pergunta sobre Bíblia.
né? Qual a melhor Bíblia para eu usar no meu estudo bíblico? Opa! Qual a melhor Bíblia para eu usar no meu estudo bíblico? Aqui é uma questão também bem complexa, porque existem inúmeras traduções da Sagrada Escritura, né? Então eu vou falar para católicos, tá? Um público aqui mas também protestantes, entenda o seguinte: se você é católico, use uma Bíblia católica. Se você é protestante, use uma Bíblia protestante. Não é preconceito com um nem com o outro, né? Porque a tradução vai ter influência da doutrina. Então, para você não se confundir com a sua doutrina, então católico, use uma tradução católica. E protestante, use uma tradução protestante, tá bom? Bom, então vamos falar aqui para os católicos. Se você vai usar uma tradução católica, primeiro você tem que conferir se essa tradução é católica. E as traduções, elas trazem um imprimatur. O que é um imprimatur? É uma autorização da igreja ou de algum bispo católico dizendo, afirmando para você que aquela tradução está de acordo com a igreja católica, tá? Com a profissão de fé da igreja católica, tá bom? Então você vai procurar um imprimatur, primeira coisa, você vai procurar um imprimatur na Sagrada Escritura. O imprimatur geralmente vem nas primeiras páginas da Bíblia. Geralmente ou é a assinatura de um bispo católico autorizando aquela tradução, ou às vezes também vem com um número protocolar da CNBB autorizando e dando um imprimatur para aquela tradução, dizendo que ela é católica. Então acho que esse é o primeiro passo. Dentre as traduções católicas, você tem inúmeras traduções católicas. Aí o que eu geralmente sugiro? Você dá uma folheada antes de adquirir uma tradução, quando você for na loja, tem várias traduções, dá uma folheada, dá uma lida nas traduções, ou você tem algum colega que tem uma tradução diferente, dá uma folheada, para você ver também se ela está de acordo com a sua capacidade de leitura. Porque as traduções, apesar do conteúdo é o mesmo, mas as opções de tradução são diferentes. Então o texto ele é construído, o conteúdo é o mesmo, mas a maneira de traduzir é diferente. A gente pode traduzir uma palavra por sinônimos diferentes. Então você tem que dar uma olhada lá e ver se aquela tradução que você vai fazer uso, se você está entendendo bem o que está escrito ali. Acho que essa é uma boa dica para você escolher a sua tradução para fazer estudo bíblico. Imprimatur, se você é católico, e dentre as traduções católicas, você vê qual é a mais se adequa à sua capacidade de leitura. Tá? Vamos lá. Denis, por que é tão difícil entender o Antigo Testamento? Antigo Testamento. A gente tem que entender o seguinte: a Bíblia foi redigida, né, ao longo de muito tempo. Mas os textos do Antigo Testamento foram redigidos com uma distância ainda maior. Por isso são mais antigos. Então veja, nós temos algumas distâncias entre nós e o texto bíblico. Uma distância temporal. São textos escritos há 1, 2, 3 mil anos atrás. Vamos falar de Antigo e de Novo Testamento também. Mas considere-se mais, para você que tem mais dificuldade com o Antigo Testamento, considera isso mais para o Antigo Testamento. Então nós temos uma distância temporal de alguns milhares de anos entre nós e o texto. Nós temos uma distância linguística, porque nós estamos falando de textos do Antigo Testamento que originalmente foram escritos em hebraico. E textos do Novo Testamento que foram escritos em grego. E aí na Bíblia também você tem alguma coisa de aramaico. Mas, sobretudo, o hebraico e o grego. E são línguas muito diferentes, sobretudo o hebraico, são línguas muito diferentes da nossa língua portuguesa. Então nós temos distância temporal e nós temos distância linguística. E nós temos ainda uma distância cultural. Porque se você vai hoje, você tem essa oportunidade de ir na sua vida lá, na Terra Santa, por exemplo, você vai ver que a cultura dos que lá vivem é muito diferente da nossa. As roupas, a comida, tudo que envolve a cultura, a música, o jeito de conversar, o jeito de viver, é uma cultura muito diferente da nossa hoje. Imagina isso há 2, 3 mil anos atrás. Então, minha gente, por isso que existe uma distâncias no plural, entre nós e o texto bíblico.
Por isso que não é fácil, muitas vezes, entender a Sagrada Escritura. Por isso que, às vezes, a gente abre a Bíblia, lê um texto e parece cachorro correndo atrás do caminhão. Já viu cachorro correndo atrás do caminhão? Ele vai correndo, vai latindo e parece que ele vai engolir o caminhão quando o caminhão parar, né? Mas quando o caminhão para, ele para também e não sabe o que faz com aquilo. A gente também, às vezes, é assim diante de um texto bíblico. Abre o texto, lê, lê, lê e não sabe o que faz com aquilo. Porque existem distâncias entre nós e o texto bíblico. Ah, então é impossível para eu ler o texto? Não, não é impossível. Você tem que usar os recursos que te são dados. Os primeiros recursos que te são dados estão na sua própria Bíblia, na sua própria tradução bíblica. Você já viu que na Bíblia tem um monte de informação extra, além do texto bíblico? Você tem lá os textos bíblicos, os livros bíblicos. Gênesis, Êxodo, né? Aí depois, lá na frente, no Novo Testamento, os evangelhos, as cartas, você tem todos os textos, certo? Mas você tem material extra. Por exemplo, notas de rodapé, você tem mapas, você tem informações que vêm geralmente antes dos textos começarem, ou ao final dos textos, né? Antes do Gênesis, depois do Apocalipse. Você tem tabelas com informações de medidas, de moeda. Você tem, às vezes, uma lista mostrando a história mundial e a história bíblica. Você tem muitas traduções que trazem glossários, né? De palavras mais complexas encontradas na Sagrada Escritura. É uma série de informações. Muitas das traduções trazem, antes de começar um livro bíblico, trazem uma introdução a esse livro bíblico. Por que as traduções fazem isso? Por que os tradutores fazem isso? Porque sabem da nossa dificuldade de entender a Sagrada Escritura. Sabem que existem essas distâncias e que é natural, minha gente. Nós temos dificuldade para entender a Sagrada Escritura. Porque são textos escritos há alguns milhares de anos atrás, em outra língua muito diferente da nossa, em outra cultura muito diferente da nossa. E trazer isso para hoje, para a nossa língua, para a nossa cultura, claro que é uma situação que não é tão simples assim. Mas graças a Deus, nós temos primeiro todo esse aparato na Sagrada Escritura para nos ajudar a entender os textos da própria Sagrada Escritura. Notas de rodapé, textos introdutórios, mapas, listas, glossários, etc. Na sua própria Bíblia. E claro, se você tem condições, busque outras informações, bons livros, bons cursos, boas formações aí nas paróquias, nas comunidades, né? Para te ajudar, fazer estudo bíblico em grupo também é muito bom, para te ajudar a entender a Sagrada Escritura e vencer essas distâncias e essas dificuldades que são naturais para todo mundo e não podem nos fazer desanimar. Outra pergunta. Denis, faço estudo bíblico, mas minha vida não muda. Bom, vamos lá. A Bíblia, nós acreditamos, ela é a palavra de Deus, certo? Então a Bíblia tem ali a força que é a palavra de Deus. E ela é capaz de mudar a nossa vida. A palavra de Deus não cai na terra sem produzir o seu fruto. Aí você diz aqui que faz o estudo bíblico, imagino eu que então frequentemente, mas que sua vida não muda. O problema não está na palavra de Deus, certo? O problema pode estar no método de estudo bíblico que você usa, pode ser um método ruim, pode ser uma porcaria, porque tem métodos que são umas porcarias. A pessoa faz estudo bíblico todo dia e a vida continua a mesma bosta. Então o problema pode estar no método que você está usando de estudo bíblico que não vale nada. Ou pode estar na maneira como você faz também estudo bíblico. Eu não sei qual maneira que você faz, qual método você usa. Porque tem gente que abre a Bíblia e quer achar palavras mágicas e sai lá um anjo e fala o que ela tem que fazer. Não, não é assim que funciona. Né? Ou tem gente que faz realmente um método que não dá, não tem eira nem beira. Então, veja, o problema não está na palavra de Deus. O problema está ou no método que você usa, ou na maneira como você faz estudo bíblico, talvez sem método, ou de uma maneira sem muita eira nem beira, né? Então, o que eu aconselho sempre? Escolha um bom método, um método que você sabe que dá resultado, é isso mesmo. Que dá resultado, que você vai conseguir aprender, entender a palavra de Deus e não só entender, sobretudo meditar, ou seja, ouvir o que Deus tem para você. E mais, colocar o que Deus fala para você em prática, porque também tem isso, né, minha gente? Não adianta nada Deus falar e a pessoa também pode ser que ela não coloque em prática, por isso que a vida não vai mudar. A vida vai mudar a partir do momento que eu fizer um estudo bíblico sério, porque a palavra de Deus fala através da palavra dele. Deus fala conosco.
à medida que eu fizer um estudo bíblico sério, eu ouvir de fato, sem medo e sem achômetro, a palavra de Deus. E, a partir do momento que eu colocar a orientação de Deus em prática na minha vida, aí eu vou colher os frutos, sem dúvida nenhuma. Frutos, como diz a própria palavra de Deus, frutos 30, 60, 100 por um. Vamos lá. Denis, me dá algumas dicas aí para melhorar o meu estudo bíblico. Então, eu estou entendendo aqui que você já faz estudo bíblico. Então, vamos aqui a algumas dicas para você fazer um bom estudo bíblico. Dicas práticas, tá bom? Vou pegar aqui um pouco de como eu faço o meu estudo bíblico. Primeiro, lembra, roteiro. Desculpa. Primeiro, método. Escolha um bom método para se fazer o estudo bíblico. Tenha uma boa Bíblia, Bíblia católica. Se tiver mais de uma Bíblia, melhor ainda, você pode comparar uma tradução com outra. Tendo uma boa Bíblia, um bom método, veja se esse método te traz um roteiro. Ou seja, por qual livro eu vou começar? Se não, começa pelos evangelhos. Eu falo disso aí nesses meus vídeos, tá? Então, uma boa Bíblia, um bom método e um roteiro. Tendo isso, você sabe o que você vai fazer. Eu vou abrir minha Bíblia, eu vou seguir o que o método me indica, como é que eu vou ler essa Bíblia, como é que eu vou estudar e por onde eu vou começar. Agora vamos a dicas práticas. Quantos dias na semana você vai fazer esse estudo bíblico? É todo dia? Isso tem que ficar claro. Não pode ser no dia que eu estou afim, no dia que eu não estou afim. Porque raramente eu estou afim. Porque todo dia minha vida é uma correria. É trabalho, é criança, família, são as correrias do dia a dia, são as aulas que eu tenho que preparar, são os vídeos que eu tenho que gravar, são as coisas que eu tenho que organizar aqui da minha casa, é aluguel, é luz, é água, é gasolina, é tudo. Então, se eu for esperar, e aí chega no fim do dia, eu estou morto. Se eu for esperar ter vontade para rezar, não. E o estudo bíblico é bom por isso, porque eu leio, estudo, Deus fala, eu rezo, eu não preciso ter vontade. Não é um negócio subjetivo, é objetivo. Então, quantas vezes você vai fazer o estudo bíblico na semana? Às vezes você não consegue fazer todos os dias da semana. Eu, por exemplo, eu fazia e pulava a quarta-feira. Na quarta-feira eu não conseguia fazer, porque eu dava aula de manhã até de noite, era uma correria. Para mim. Hoje, eu já não estou nessa correria mais na quarta-feira. Então, eu já consigo fazer na quarta-feira também. Eu, no meu caso, final de semana, eu não faço. Eu faço uma revisão no sábado e no domingo participo da missa na paróquia. E assimilo as leituras que o padre vai fazer a homilia lá e me ensinar sobre as leituras daquele dia. Deus vai falar dessa forma. É a minha maneira. E depois que você decidir quantos dias da semana, quanto tempo por dia? Isso é importantíssimo. Eu pede aqui 1 hora, eu não tenho 1 hora. Tudo bem, quanto tempo você tem? 30 minutos? 20 minutos? No mínimo 10 minutos. Menos que 10 minutos. Aí vai um pouquinho desenfiado também, né? 10 minutos por menos de 10 minutos também não dá. 10 minutos dá para você fazer um bom estudo de um versículo, sabia? E com um versículo, meu filho, isso pode mudar a sua vida. Pode fazer um versículo por dia, não tem problema. O negócio não é quantidade, é qualidade. Se Deus falar em mudar a sua vida, não importa o tempo. Mas a partir de 10 minutos, quanto tempo você tem? Então, eu tenho uma boa Bíblia, eu tenho um método, eu tenho um roteiro, eu sei quantos dias na semana eu vou fazer, quais dias na semana eu vou fazer o estudo bíblico. Eu sei quanto tempo eu vou dedicar ao estudo bíblico, porque não adianta também um dia você pegar e fazer 3 horas de estudo bíblico, no outro dia fazer 10 minutos, você não tem regularidade. Aí vai ficar uma bagunça o seu estudo bíblico também. Eu sei quanto tempo, onde eu vou fazer meu estudo bíblico, em que lugar da minha casa eu vou fazer estudo bíblico. Isso tudo é importante você definir. Onde eu vou fazer meu estudo bíblico? É numa mesa? Na mesa de jantar? É no meu quarto? É na minha cama? Porque o ambiente interfere. Eu, por exemplo, ou eu faço meu estudo bíblico depois que minhas crianças forem dormir, ou geralmente eu faço antes delas acordarem. Geralmente é depois delas dormirem, porque eu ainda estou no pique. Elas foram dormir, a casa fez o silêncio já antes delas dormirem, porque são crianças. A gente já organizou a casa, já dormiu tudo, já coloquei as crianças, eu e minha esposa colocamos as crianças para dormir, organizamos tudo que tinha que organizar já para o dia seguinte. Quem tem filho pequeno sabe como é que é.
Aí, antes de dormir, quando eu vou me preparar para dormir, antes eu sento aqui na minha mesinha e faço meu estudo bíblico por 30 minutos. Isso é meu, tá? É meu. Você tem que ver o que é melhor para você. Bíblia, roteiro, o melhor método, roteiro, quantos dias da semana e quais dias da semana, quanto tempo por dia, onde você vai fazer o seu estudo bíblico e caderno e caneta, ou caderno e lápis para escrever. Escreve. Escreve que nossa cabeça não guarda. Escreve para você depois, inclusive, poder retomar, poder voltar, poder consultar e lembrar. Eu gosto de fazer isso. Eu faço meu estudo bíblico de segunda a sexta, porque no sábado também é mais corrido meu dia. Eu gosto de fazer uma revisão dos meus estudos da semana para ver se eu não deixei escapar nada, porque se Deus falou para mim, isso é fundamental, é importantíssimo. Então eu não posso deixar escapar nada, eu não posso esquecer de nada. É a maneira que eu consigo fazer, né? Você tem que ver qual é a melhor maneira para você fazer, tá bom? Denis, eu tenho dificuldade em entender a Bíblia para fazer o estudo bíblico. Isso também é importante. Por isso que eu gosto da Lexio Divina. Porque uma coisa você precisa entender. Você precisa aprender primeiro sobre o texto bíblico para depois rezar com ele. Porque senão fica um estudo bíblico subjetivo. Porque tem gente que é assim, né? Abre a Bíblia e fala assim, leu mais ou menos o negócio, nem leu direito. Deus está me falando isso, isso, isso. Ou então, pior ainda, quando prega para os outros, né? Abre a Bíblia, não estudou nada, não entendeu nada e fala assim, Deus está te falando isso, isso, isso. Isso é uma besteira, isso é um perigo. Né? Porque fica subjetivo, a ideia é o que a pessoa se coloca no lugar de Deus. Olha como é que o negócio é perigoso. Quando eu faço a palavra de Deus dizer o que eu quero ouvir, eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu estou fazendo a palavra de Deus dizer o que eu quero ouvir. E não estou permitindo com que Deus fale realmente o que eu preciso ouvir. Por isso que a sua leitura não pode ser subjetiva. Por isso que o primeiro passo de um bom estudo bíblico é ler e entender. Não precisa ser nenhum entendimento profundo, não. Tanto que o recomendado é que se você, por exemplo, vai fazer 20 minutos de estudo bíblico, fique 10 minutos no máximo na leitura, porque senão também tem gente que fica só querendo aprender e não reza. Então tem esse equilíbrio. Aí você vai aprender, pelo menos, você não precisa, às vezes, talvez você não vai aprender tudo daquele texto, naquele dia de estudo bíblico, mas alguma coisa você vai aprender. Você vai rezar com aquela parte que você aprendeu. Você vai meditar a partir daquilo que você aprendeu. Porque senão, fica um negócio subjetivo. Senão você lê, não entendeu nada do texto, lê lá o texto, não entendeu porcaria nenhuma do texto, e fala assim, eu acho que Deus está me falando isso, isso, isso. Como assim eu acho? Você não tem que achar nada não, senhor. Você tem que ter certeza, porque Deus está falando. Ou Deus falou, ou ele não falou, não pode ser eu acho. Se é um eu acho, é coisa de debaixo de sovaco, é subjetivo. Tá? Então, escolha um método e com esse método tenha pelo menos um momento de leitura nesse método. Se não tiver, já está meio furado. Para você aprender sobre o texto bíblico o mínimo possível, para que você tenha uma segurança para depois, quando Deus falar para você através desse texto, você sabe o que ele está falando. Tá bom? Muito bem, acho que por hoje é só. Depois lembra aí de se inscrever no nosso grupo do Telegram para poder também enviar sua pergunta, caso você tenha pergunta. Lá sempre eu abro os espaços para a galera mandar perguntas sobre estudo bíblico. Hoje eu peguei mais as perguntas sobre como fazer estudo bíblico, de que maneira fazer estudo, tá? Mas tem todo tipo de perguntas sobre Bíblia lá, você pode perguntar o que você quiser. Participe do nosso grupo, tem aí o link aí embaixo. Valeu? Deus abençoe.